Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho da missa de hoje é muito tocante. Simão Pedro, neste dia, se deu conta de que Jesus era o próprio Deus. A pesca milagrosa deixou-o tão atônito que, ao se dar conta de quem era Jesus e da sua pequenez, atirou-se aos seus pés, vendo-se completamente indigno de estar na sua presença, e lhe disse: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." Um autor diz que o episódio da pesca milagrosa foi uma prova que Jesus realizou com Simão Pedro para ver se ele poderia ser a cabeça da igreja. O pedido de Jesus de que lançasse novamente as redes ao mar, uma vez que haviam passado toda a noite pescando em vão, era um absurdo humanamente falando. Se não deu peixes à noite, de modo algum daria de manhã. Mas Simão Pedro, apoiado apenas na palavra de Jesus, por isso dirá: "Senhor, em teu nome lançarei a rede", obedecerá e o milagre ocorrerá. Pedro passou pela prova mostrando a sua confiança total, mesmo não havendo lógica humana em Jesus. Saibamos também confiar plenamente em nosso Senhor, como fez Pedro, mesmo quando tudo parecer o contrário. Continuando nossa reflexão sobre os mandamentos e o pecado mortal, vamos falar hoje sobre o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Assim como o 7º mandamento nos proíbe os atos externos contrários aos bens do próximo, o 10º mandamento proíbe os atos internos, quer dizer, o desejo de tirar a outrem os seus bens ou de os adquirir por meios injustos. Por outras palavras, proíbe o desordenado desejo de adquirir ou gozar de bens materiais. A razão deste mandamento é muito clara e profunda. O coração do homem deve estar livre de toda espécie de vínculos, pois só assim será capaz de amar a Deus com toda a plenitude. Jesus mostra repetidas vezes o motivo profundo para viver este preceito: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. De maneira que não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O Senhor, quando nos pede que o sigamos de perto, é porque quer que sejamos só dele e afastemos do coração tudo o que, de qualquer maneira, estorva esse amor. É este o sentido que tem para o cristão a virtude da pobreza.
Não queremos ter nada porque queremos ter tudo. Queremos Deus e Deus não se satisfaz compartilhando. Convém ter presente que, em si mesmos, os bens materiais são bons, são um bem em sentido filosófico e procedem das mãos de Deus. Mas a sua razão de ser consiste em serem meios para obtermos o fim sobrenatural que é a salvação. Não são fins em si mesmos. Por isso, permanecer neles como num fim é desordem que nos afasta de Deus. É esse sempre um dos elementos de todo o pecado que tem na sua raiz a conversão às criaturas. Todos temos esse perigo real de trocar os fins, porque o apego aos meios materiais nos pode desviar do nosso fim último. Os mais beneficiados com bens de fortuna têm maior perigo de se apegar a eles e também maior responsabilidade perante Deus de os fazer render. Devem pôr em comum com o próximo, com generosa magnanimidade e profunda caridade, uma parte importante desses bens. Assim o explica São Tomás de Aquino. No uso das riquezas, o homem não deve ter as coisas exteriores como suas próprias, mas sim como comuns, de tal maneira que facilmente as comunique a outros quando tiverem necessidade delas. É verdade que a ninguém manda socorrer os outros com aquilo que precisa para si e para os seus, mas, satisfeita a necessidade e o decoro, é nosso dever, com o que sobra, socorrer os indigentes. Quais são os pecados contra o 10º mandamento? A avareza. Consiste no desejo desordenado dos bens materiais. Quando o amor do dinheiro e das coisas exteriores chega a passar à frente do amor de Deus e o amor ao próximo, é pecado mortal. Da avareza derivam a dureza de coração para com os mais necessitados, perdendo a sensibilidade para com as desgraças do próximo. A atenção desordenada e o apego aos bens externos que impedem a tranquilidade e o sossego necessários para o cuidado da alma. A violência, a fraude, o embuste e a traição, a fim de conseguir o que ansiosamente se deseja. A tacanhez, que leva a fugir das despesas razoáveis ou regatear tudo. A cobiça, que procura acumular mais e mais riquezas por motivos egoístas e sem confiança na providência. A prodigalidade é o vício que leva ao abuso no modo de dispor do dinheiro, gastando inconsiderada e desmedidamente. Se o dano é grave, é pecado mortal. Que lição nós podemos tirar deste mandamento? Saibamos colocar o nosso coração em Deus, em amá-lo e amar o próximo, pois seremos muito mais felizes. O apego ao dinheiro causa muitos males ao próximo e tira a paz do coração. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.